Bom, Pri, fica à vontade, então, para a sua apresentação, né? Mais uma vez agradeço seu aceite por estar aqui trocando com a gente na disciplina e estamos curiosos e ansiosos para saber o que você vai falar e ao final a gente troca uma ideia, bate um papo aqui, né? Ver o que o pessoal quer te perguntar ou quer discutir com você. Tá bom? Fica à vontade. Só me apresentar para quem não me conhece, tem algumas pessoas que eu já conheço a carinha, mas eu estudei no FMS, eu graduei no FMS em arquitetura, participei do algoritmo, do grupo de pesquisa que o Gil, a Mayara e a Ju lideram, e, e posteriormente a experiência de trabalho que eu tive foi trabalhando no Guto Requena, e agora eu trabalho no ateliê do Marco Brajovic, que tem que é mais, tem um olhar mais profundo na biomimética e nessa maneira de fazer arquitetura. E é bem interessante. Então, eu vou mostrar um pouquinho desse mundo para vocês agora. Vocês estão vendo minha tela? Sim, agora está aparecendo aqui para nós. Então, aquele, eu vou falar sobre biomimética, que é essa inspiração da natureza, são em várias instâncias. E aí, só queria comentar, assim, essa foto é uma, é uma foto de um microscópio olhando uma, uma rocha fatiada. Então, que às vezes a gente pode estar procurando ou uma textura ou alguma coisa para aplicar dentro do nosso projeto, ou um efeito, e às vezes a solução está simplesmente na natureza, que é uma coisa muito interessante. E, enfim, né, vou começar falando da cidade para a gente retornar à natureza, porque, principalmente morando aqui em São Paulo, que eu tenho a sensação dessa é mais forte, né, essa sensação de compressão, que a gente fica comprimido de tantas camadas de cidade. Então, essa cidade delirante que nem falam o nome dele, o do Ama, esqueci o nome dele, fugiu. O Curras fala da Nova Do, York delirante, ele né? fala da Nova York delirante, o Curras, em Curras. E aí eu fiz essa analogia aqui, porque eu acho que as cidades, elas estão nesse processo totalmente autodestrutivo, né? Eles querem, a gente constrói para demolir, para construir de novo. E aí essas sobreposições fazem com que a gente viva uma situação de um estresse tão grande que é muito é muito complicado, né? A gente tem que estar nessa superprodução de coisas, a gente acha que a gente não dá conta de fazer, às vezes o dia não rende, mas o que é não render? E aí todas essas coisas que a gente precisa ter atenção vão trazendo rupturas para a gente, né? Então, às vezes, uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade, que a gente não dá conta, mas, na verdade, o ecossistema está acelerando a gente o tempo todo, né? E E essa natureza, na verdade, ela assim, é uma inspiração de várias maneiras, de vários cantos, porque além de toda a sabedoria de construção, de, sei lá, estrutural, enfim, ela é um design de 3,8 bilhões de anos. Então, muito tempo. E aí, uma coisa que o Marco fala, essa era pós-industrial, essa estrutura social ele fala evoluiu, mas eu acho que ela está ainda em evolução para chegar num sistema mais orgânico, tanto de produção quanto de produção mesmo. E aí que isso
possa se tornar uma sociedade um pouco mais sinérgica e descentralizada. E aí a arquitetura, essa arquitetura, ela vai vir naturalmente, ela vai manifestar essa evolução, é uma coisa muito interessante. E o Frank Lloyd, ele fala, tanto é que ele fez a Casa na Cascata, ele fala, estude a natureza, ame a natureza, fique perto da natureza, porque ela nunca vai te desapontar. Então, assim, essa proximidade, acho que ela é muito importante, porque o ser humano se distanciou de tantas formas, né, que acaba não se sentindo pertencente a ela, só que, na verdade, é muito pelo contrário, a gente é parte dela. É muito errado a gente achar que tá fora, né, disso. E aí, os princípios da natureza que a biomimética se inspira, são vários, eu vou trazer alguns, mas basicamente é a coletividade, reciprocidade, a metamorfose, resiliência, mimetismo, a evolução e a auto-organização. Então, por isso que é muito complexo, porque a gente acha, às vezes, que biomimética pode ser só uma casca, algo, a cobertura está inspirada em alguma coisa. Mas, na verdade, não, ela é muito mais profunda e que a gente pode estar aplicando isso dentro da arquitetura. Então, a coletividade é a maneira como os organismos se integram, como que eles agem entre si, como que eles reagem, qual a necessidade de um com o outro. Às vezes, o rizoma, no fundo, ele existe e ele precisa dessa umidade da terra. Então, eles estão ali vivendo coletivamente, né? Eles precisam um do outro. Mas isso é diferente, por exemplo, do mutualismo, que, que o pássaro que faz a, que se alimenta de resíduos da boca do jacaré, está, na verdade, ajudando ele no metabolismo dele, enfim. Que também é muito importante. Às vezes isso pode também estar aplicado a alguma situação projetual de arquitetura, seja, sei lá, pode ser, se a gente for fazer uma analogia, quando a gente faz uma captação solar, então é o Sol agindo no mutualismo com o projeto, por exemplo. A metamorfose. Então, a borboleta é o maior exemplo. Depois o casulo, e ela se desenvolve e vira uma linda borboleta. A resiliência, aqui, no caso da natureza, trouxe a água viva, porque a água viva, em situações de muito estresse, ela pode se dividir e virar um pólipo. Um pólipo é tipo um, uma anêmona. É tipo, não é uma anêmona. Então, ele se divide, de repente, se é um animal comeu ela, sei lá, destruiu ela, ela continua a existir por esse, quando ela se fixa ao chão e aí ela vira uma anêmona. Isso é bem interessante, né? Então, como que essa arquitetura levada ao estresse pode ainda sobreviver e não ser construída e desconstruída ou sobre camadas, né, de cidade comendo a gente por cima. Sei lá, Roma, isso, né? Eles escavam e continuam achando artefatos históricos porque foi uma cidade construída em cima das ruínas do Império Romano. Uma outra situação que acontece muito na natureza é o mimetismo. Então, também a gente pode mimetizar uma casca, um envoltório ou um animal como uma fachada, fachadismo, ou coisa nesse sentido.
e a evolução, o código genético disso, como que essa natureza traz tantos ensinamentos de evolução. Darwin mesmo debruçou a vida inteira estudando esses, esses processos, né, dos animais, não só dos animais, mas da natureza em si. E a auto-organização, porque como a abelha, que tem a rainha, a operária, os animais, eles têm uma auto-organização que é muito interessante de se observar. De repente, isso pode ser levado em quesito de fluxo ou algo que aconteça de uma forma orgânica. E aí, dentro de todas essas estratégias, além, né, desses sete, oito situações que a gente pode estar aplicando no projeto, a gente pode mensurar, então, utilizar os princípios da natureza, seja como aquele animal vive, o que ele faz, e aí a gente pode simular isso no computador, trazer isso para princípios do design, fazer com que isso seja alguma ideia, seja um mobiliário, seja a maneira como acontece uma organização em planta, ou estratégias mesmo biológicas. Por exemplo, como eu falei da iluminação, da proteção de luz solar, pode ser uma estratégia, ou pode ser uma estratégia bioclimática, que é algo que vai trazer uma ventilação, que é inspirado, por exemplo, nos cupins, modelos naturais, que podem ser patterns, podem ser padrões, e tudo isso integrado a esses princípios da vida, respeitando sempre, né, a natureza. E tudo isso acontece porque cada indivíduo tem a sua função na cadeia biológica e tem um contexto, cada um tem sua importância. E aí a gente pode se inspirar assim, são muitas formas. A gente pode trazer a simetria de um floco de neve, a gente pode trazer os fractais. Os fractais, eles são muito interessantes, porque a gente pode reproduzi-los em diversas escalas. Eu posso fazer um master plan, eu posso aplicar isso a residências, ao layout, ao, ao móvel, que tem o layout e tem o móvel, tem o desenho do móvel. Então, a gente pode estar usando todas essas soluções com um viés muito criativo, né? E sempre fazendo essa mímese e rebatimento em que cada um pode inspirar. Então, pode ter as espirais, o fluxo, o caos do, do nado dos peixes no mar, o desenho das dunas, de repente, essa duna que é mais alta pode ser uma torre de vento, igual o Deleco fazia, né, que ele captava o vento pela região mais alta, aquele projeto da Sara, do Hospital Sara, da Rede Sara. As bolhas, no caso aqui, eu trouxe também o padrão do olho da mosca, dos insetos. As rachaduras, que podem ser raios, pode ser a micélia do fungo, né, que é aquela raiz, aquele rizoma que eu trouxe no começo, ou as rachaduras. Aqui, por exemplo, no tronco da árvore, eu consigo ver um desenho de cidade. Então, de repente, como Paris, né, radial, e aí aqui grandes avenidas, avenidas menores, acessos menores, enfim. E eu não coloquei aqui, mas também manchas e listras, tipo a listra da zebra,
o mancha da onça pintada, pode ser qualquer coisa, pode ser uma inspiração. Eu trouxe alguns desenhos aqui também, que são muito interessantes se a gente olha de perto isso. Então, aqui são os fungos, alguns fungos, e aqui são a casca dos moluscos. Aqui são padrões do som, né? Quando o som em determinadas frequências, ele produz algumas imagens também. Por exemplo, se você pegar um falante de caixa de som e colocar em cima uma superfície, uma madeira, e jogar areia, ele vai, dependendo do tipo dessa vibração, ele vai formar um desenho. E isso pode ser, assim, muito interessante como metodologia de projeto, ou eu começar esse desenho. Na faculdade a gente aprende a fazer essas uma grelha estrutural, por exemplo. É mais fácil, a gente acaba repetindo essa grelha estrutural de 5 em 5, de 3 em 3, dependendo do método construtivo, mas aqui a gente pode também desvirtuar essa ortogonalidade e fazer desenhos muito mais interessantes. E aí os fundos aqui também, de maneira como eles se distribuem, e é muito interessante perceber como eles se estruturam, né? Tanto as árvores ou uma folha, pequena folha, tem as ranhuras da folha e elas param em pé. Então, qual que é o método construtivo que ela está usando para ela parar em pé? São ramificações grandes e pequenas depois, como que isso funciona? Então, é começar a ter esse olhar mais sensível para a natureza. E aí, para facilitar a nossa vida, tem um site que é um site de pesquisa, que fala sobre essas estratégias biológicas. Então, ele analisa os animais e traz como uma estratégia bem interessante. Depois eu posso disponibilizar o PDF para vocês. Eu vou abrir aqui, só que eu acho que tem que... Então, é bem interessante, bem legal mesmo. Como que a natureza se comunica, como que ela se protege, qual que é o processo de informação. E aí, esses estratégias biológicas, como que o peixe ele enxerga naquela profundeza, né? Enfim, depois vocês dão uma olhada. Tem várias soluções de várias tipologias, assim, isso é bem legal. E aí eu trouxe um exemplo aqui, que é essa caverninha, essa toca da... Não sei o que é isso, um esquilo? Um esquilo, uma doninha, não sei Uma também. boneca, não sei. E ele ele cava a toca dele, e aí isso faz com que a gente tenha uma solução bioclimática, porque o vento ele vem pela pressão, e ele se resfria e sai o vento mais quente, porque o ar quente sobe e o frio desce. E aí, aplicando isso dentro da arquitetura, a gente pode ter algo mais ou menos assim, uma solução de ventilação e de deixar o ambiente mais fresco também. E, assim, além de que a natureza é um designer de 3,8 bilhões de anos, essa ideia da biomimética não é uma coisa completamente nova dentro da arquitetura. O Fraiota já fazia experimentos
com bolhas de sabão. Então, porque ele acreditava que, que se a bolha de sabão consegue se estruturar, é porque, de alguma forma, arquitetonicamente, a gente vai conseguir chegar nessa forma. E isso realmente é muito interessante. Porque ele prova, né? Nessa época não tinha. E aqui é um dos pavilhões dele, isso que é na década de 70. E aí o que a gente traz de todo esse conceito da biomimética, que essa parte conceitual que vem da natureza, a gente se inspira nessas coisas que eu falei. Então, pode ser a evolução, a maneira como se adapta a um comportamento ou a morfogênese, que vem, essa parte conceitual vem da natureza. O físico é o protótipo, sei lá, pode ser dentro desses encontros, a maneira como as peças vão ser cortadas, o contorno dos modelos, a forma desses modelos, e hoje, com a tecnologia que a gente tem, usando esse design computacional, então a gente pode simular, a gente pode fazer otimizações de geometria de acordo com a insolação, de acordo com o desempenho dela, e usando esses algoritmos para poder nos ajudar a essas geometrias totalmente complexas. Então é isso. A gente está num momento muito especial que a gente pode explorar as. Ai, não tocou. Vou mostrar de novo. Eu não estava compartilhando. Então, essa coisa da natureza, o conceito da natureza com o comportamento, a forma como eles se adaptam, a evolução. O físico, que é o protótipo, dessas junções, conexões, e esse design computacional, com a ajuda do computador, dos algoritmos e essa simulação para poder otimizar as estruturas, né? Otimizar tanto a quantidade de flow que entra, otimizar de forma energética também, né? O consumo de energia, de água, todas essas coisas. Então, a gente está nesse momento especial que a gente está explorando, consegue explorar essas geometrias complexas, por exemplo, essa folha é muito complexa, a gente vai fazer uma estrutura como ela, a gente faz a mão, faz a mão. Mas o design generativo ele ajuda bastante a gente chegar nesse tipo de geometria. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui de projetos para a gente conseguir ver o que está sendo feito no mundo e como que eles estão solucionando essas arquiteturas. Então tem esse projeto aqui do Jean Nouvel, do ateliê do Jean Nouvel, que é o Louvre em Abu Dhabi. O novo Museu do Louvre, é muito interessante. Então ele fica na costa, ele fica bem na parte do mar mesmo, e aí ele faz esse domo para conter a quantidade de sol, porque lá é deserto, né? Então o sol é muito potente. E aí ele consegue essa trama metálica ter muita. Ele controla a incidência da luz. E aí dá um efeito muito interessante. Tem vídeo, mas depois a gente vê.
Um outro projeto mais tecnológico mesmo foi esse pavilhão aqui, na Alemanha, na Universidade de Stuttgart, que ele é bem interessante. Vocês estão ouvindo o áudio? Sim. E é antigo, né? 2013, 2014. É muito, muito interessante que os braços, aquele robô, ele consegue executar tudo isso com muita exatidão, né? Muito legal. E aí, no vídeo deu para ver o que é usado como referência dessa biomimética. Então, eles mediram o exoesqueleto do besouro lá, do bichinho, para ter a proporção dos tamanhos. E isso é muito interessante, porque se está funcionando para ele e ele é pequeno, como que a gente aumenta? Qual a proporção que a gente vai usar no nosso projeto? Isso é bem legal. Eu acho que é uma coisa assim, super específica e muito high-tech. Só que mais high-tech que isso é essa mulher que é maravilhosa, que é a Mary Altman. Ela trabalha junto com a MIT e ela pesquisa coisas assim, tanto tecidos orgânicos quanto formas e assim, é tecnologia de ponta. Ela é muito, muito incrível. E aí ela produziu esse, esse pavilhão. Esse vídeo tem 6 minutos, mas depois vocês podem procurar aqui, que ela usou o próprio bichinho da seda para compor, para produzir o pavilhão que ela queria. Então, além de desenhar, é, desenhar
inspirado na natureza, desenhar com a natureza. Então, já vai em um nível, assim, muito elevado, que eles analisaram quais as condicionantes para ele produzir essa fibra, e aí eles elevaram em escala monumental. Vou passar rápido para mostrar eles fazendo, que é mais ou menos o mesmo desenho do outro pavilhão, só que é isso, os bichinhos estão fazendo em escala real e grande. Pri, deixa eu ver se eu entendi. Ele tá simulando a trama do bichinho da seda, é isso? Cara, é que na verdade, esse aqui é o. Achei muito louco esse aí. E na verdade, esse aqui. Deixa eu ver. Ah, Mas eles usam o próprio bichinho também, né? eles fizeram Exploram trama, mas também o tem bichinho, um coitado. outro, que é o pavilhão 2, que é só o bichinho. Eles não fizeram essa trama. Rapaz, Aí eles colocaram os bichinhos boto fé. e eles terminaram de fazer a trama. Então são vários bichinhos e ele vai fazendo a ligação do jeito dele. E isso fica assim, ele todo preenchido. Já tiraram os bichinhos. Você passa os links pra gente dos dois depois? Eu posso passar a apresentação depois para vocês. Tá. E aí é uma galera ferrada, assim, muito boa. Vale muito a pena assistir. Tem o documentário dela no Netflix, do Abstract, que ela fala bastante assim, sobre várias coisas, as coisas que ela acredita. Vale muito a pena, recomendo. E aí, assim, saindo dessa parte high-tech, totalmente high-tech, para algo um pouco mais consolidado, tem um projeto aqui da Ateliê do Marco, eu não participei desse projeto, mas ele até fez parte da exposição da Bienal de Veneza, retrasado, eu acho, que é inspirada aqui na Amazônia, acho que é Rio Negro, na Amazônia, é um hotel, e é esse mirante, né? São várias instalações. Eu trouxe alguns desenhos técnicos para a gente dar uma olhada. Como foi concebida essa estrutura. Então, foram várias análises. A primeira análise de tudo foram as sementes. E aí, aqui, vocês estão vendo no vídeo? Eu tenho. Sim, consigo. A gente consegue ver você também. Uma pesquisa das sementes. E tem várias sementinhas aqui, até chegar no desenho da arquitetura. A gente dá uma sementinha como base. São todas sementes de mar. Mesmo que essa aqui quebrou, mas mesmo que ela tenha quebrado, é muito interessante para ver essa coisa da espessura, qual a espessura, onde tem que ter mais material, onde tem que ter menos material, como que isso funciona. E aí, então, a primeira inspiração foram nessas sementes. E aí, a metodologia construtiva foi inspirada nas construções indígenas. A maneira como são distribuídos os pilares, as vigas. Fui usando essa mímese
da construção indígena, que é muito interessante. Então, a gente tem essa casca na parte de cima, na parte estrutural, e o layout aqui embaixo, que é o menos importante, né? É importante, mas, assim, relacionado a toda essa complexidade arquitetônica, é muito legal. Aqui é outra tipologia de arquitetura, que são os quartos. Então, com uma semente vertical mesmo. E aí aqui o desenho dela, como ela funciona, né? Tipo, ela chega no solo, ela se abre, tira essa casca e tal. Então, é esse contexto, mais ou menos. E aí, como eu estava falando, que isso pode ser aplicado, sei lá, um master plan ou outra tipologia de desenho, aqui também parece essas plantinhas aqui, como as sementes foram distribuídas e enraizando, como foi inspirado o desenho desse master plan do hotel. Aqui o render do quarto. E aí uma frase do Mar, que ele fala que implantar esse novo artefato humano na floresta, ele precisa ser de uma forma gentil e sutil, criando uma nova relação simbiótica. E esse gesto simbólico e morfológico do projeto, ele é igualmente como a própria palavra sugere, é o de plantar sementes. Então, as sementes, elas condensam toda a forma de informação em uma futura planta. E, igualmente, elas simbolizam a prosperidade da vida e a magia da germinação no momento certo. Então, é isso. Como que a gente aplica, né, de uma forma um pouco mais real isso. Não precisa ser totalmente tecnológico, lógico. A gente usou computador, a gente fez análise e tal. Mas aqui, eu acho que é uma maneira de visualizar isso melhor. É isso, muito obrigada. Espero que tenha conseguido passar a minha palavra. Obrigada por esse tempo. E se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Bom, muito obrigado, Pri, pela sua fala, por compartilhar aqui com a gente um pouco da sua experiência profissional, do que você tem produzido, né, e visto aí no escritório do Marco. Eu que agradeço. Eu vou mandar para o Gil a apresentação para vocês terem as referências. Assim, infinitas referências, tá? Tem muita coisa aí, tem muitos escritórios novos que estão fazendo coisas muito legais e bem interessantes. Posso mandar alguns também fora disso aqui. E é isso. Se vocês gostaram, continuem pesquisando, vão em frente, não percam essas esperanças, porque eu acho que as coisas são possíveis sim.